Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo que nós preparamos. Muito obrigado por estar nos assistindo. Lembre-se que se você gostar do vídeo, se você achar que valeu a pena, você sempre pode curtir, você pode compartilhar, você pode comentar e também se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Hoje nós tivemos recentemente alguns vídeos em que nós falamos sobre o estresse, suas fases e características fisiológicas e psicológicas que vão compondo cada etapa desse processo, verdadeiro processo biológico e existencial que é o estresse, né? Hoje nós vamos nos dedicar um pouquinho a começar a falar da origem do estresse, porque nós vivemos num mundo em que estamos sobrecarregados, estamos vivendo num mundo em que temos prazo para tudo, é verdade, mas como nós pudemos ver nos vídeos anteriores, e eu recomendo a todos que eventualmente estão vendo este vídeo pela primeira vez, eu recomendo assistir os vídeos anteriores nossos sobre as fases do estresse, que ali tem muita coisa onde você vai perceber que o estresse tem tanto a ver com a forma como eu lido com as coisas, quanto as coisas em si. Mas o fato é que ainda assim permanece o mistério do estresse. O que acontece que um mecanismo, que era um mecanismo originalmente adaptativo, se transforma num mecanismo desadaptativo. Onde é que a coisa desandou? Então nós vamos procurar hoje falar um pouquinho sobre estas origens e o que a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise e a neurociência puderam, cada uma em seu campo de competência, o que cada uma pode contribuir nisso. Lembrando que o conhecimento sadio, o conhecimento procedente, o conhecimento produzido por honestidade intelectual pode ser um mecanismo decisivo no sentido de nos levar a uma sabedoria melhor. E esta sabedoria, por sua vez, nos conduzir a uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma experiência vivencial mais gratificante no nosso dia a dia. Lembrando que isto é inspirar, né? E inspirar é realizar. Esse é um dos motes do Instituto Veredas, que inspirar é realizar. Então todo esse caminho é uma via de inspiração, pretende ser uma via de inspiração. Nós vamos começar hoje então falando um pouco nas origens, nós vamos falar da memória. Da memória, porque nós sempre entendemos que como espécie, o que nos destacou das outras espécies foi uma prodigiosa capacidade de raciocinar. Ok, a ideia do raciocínio, além de ser um pouquinho mais antiga, ela também não pega uma gama imensa, uma parte imensa do nosso comportamento, da nossa atuação como espécie, onde entram emoções, onde entra subjetividade, onde entra intercomunicação e interconectividade entre as pessoas. Existem mais coisas aí, não é simplesmente eu raciocino. Uma das coisas que é extremamente importante acrescentar a esse caldo é a ideia da nossa memória. Nossa memória é prodigiosa. A nossa memória é extraordinariamente superior a qualquer outra forma de memória molecular, memória biológica, memória genética, qualquer tipo de capacidade de registro, nada atinge as raízes da nossa memória. A memória, e agora a gente vai ver um quadro do Salvador Dalí, que é um quadro famoso, dos relógios derretendo num lugar desértico, né? O que pouca gente sabe, ou isso é menos sabido do que se imagina, é que o nome desse quadro é a persistência da memória. Quem já assistiu alguns vídeos nossos aí anteriormente já trombou nessa. Não é a primeira vez que eu venho com essa. Mas os relógios derretidos denotam o tempo que é inerente à memória. O tempo que é inerente à memória. Para se falar no fenômeno de memória humana, isso que o Tolkien vai falar, é importantíssimo entender a dimensão do tempo. E é interessante
porque a ideia do o quadro passa uma imagem um tanto opressora, um tanto ditadora, um tanto massacrante, os relógios derretidos, presumivelmente pelo calor, por que quer que seja. Então é muito interessante que o Dali já tinha intuitivamente pego essa ideia antes mesmo da formulação neurocientífica dela, né? Então, nós temos o quê? Nós temos, além da capacidade de decorar para a prova, nós temos o quê? Algumas faculdades, chamemos assim, faculdades mentais, certas habilidades, né, que tornam a nossa memória singular. Então, um deles, o primeiro é a ausência percebida. Então, a ausência percebida. Eu estou aqui com a minha caneta. Eu com a minha caneta, mas não era essa que eu queria outra caneta. Eu queria estar com a outra caneta e estou com essa. Isso quer dizer o quê? Que eu sei que existe uma outra caneta, eu queria estar com esta caneta hoje e não estou. A percepção da ausência, a percepção da mudança de rumo, da mudança de direção do que era originalmente esperado, esta ausência percebida, esta anotação da deformação, havia uma ideia formada que se deformou. Essa deformação é a experiência do tempo subjetivo. Para eu perceber que algo está ausente, é preciso haver a experiência de tempo, uma experiência cronológica. Claro que não é o tempo do relógio, a gente vai ter tempo de falar sobre isso. Dentro do Mindfulness existe o presente momento. Até hoje tem gente batendo a cabeça para entender quanto tempo dura o presente momento, como se o presente momento fosse um conceito que dissesse respeito às 24 horas do dia, né? E não é, você não vai ler o presente momento em milissegundos, isso é ridículo, tá? É uma outra coisa, mas percebam como a experiência do tempo, ela é muito imã a nossa subjetividade, né? Então, o tempo subjetivo. 2, a consciência, e aqui é que é interessante, autonoética. Vocês lembram do nous dos outros vídeos, né? Nous e gnosis, eu estou sempre martelando essa conversa. Nós temos uma consciência autonoética. Nós percebemos que o nous é nous. Parece incrível isso, mas nós percebemos que uma memória é uma memória. Então, eu me lembro daquele dia que eu brinquei com meu sobrinho, eu brinquei de mergulho na piscina. O meu sobrinho hoje tem 30, mas eu consigo lembrar que a gente fez aquelas brincadeiras e eu consigo lembrar que o tempo passou. Eu faço uma caminhada contra o sentido do eixo do tempo. Parece bobagem, mas é uma coisa que diferencia muito o que se passa entre nós e as nossas queridas espécies animais que estão perto da gente. E então, há algo que responde por mim. Essa consciência autonoética e que tem uma continuidade no tempo e no espaço, né? É extremamente importante. Então as pessoas falam assim, a consciência do eu, mais ou menos isso, mas para que eu tenha consciência do eu preciso ter uma percepção do tempo. Parece meio maluco, mas a gente vai entrar nessas coisas aí já já. E por fim, também a presença de um mim. Aqui eu estou falando um mim e não um eu. Por quê? É um self. A percepção de um self, uma autonoese, a percepção do self. Este self a gente vai traçar aqui propositadamente uma diferença artificial com a ideia do ego. Por quê? Porque o ego é uma ideia que já está maciçamente distribuída na cultura e já existem dezenas, eventualmente centenas de acepções de ego
que podem ser muito confundidoras nesse momento. Então, para nós aqui, estamos falando de um mim e não de um eu, não de um ego, de um mim. Muito mais a parte de mim que sofre ações, sofre percepções, alguma coisa assim. Pegando essas três coisas, tempo subjetivo, consciência autonoética e a percepção, a sensação de um mim, tá? Você tem a inferência de que existe um sistema neurocognitivo e psicológico hipotético. Mas hipotético, assim, com fortíssimas chances de ser cada vez mais comprovado como tem sido, né? E esse sistema se chama memória episódica. Então, quando você pensa em memória episódica, lembra? Você não está se referindo a uma lembrança. Ah, eu lembro. Não. Memória é um sistema. É um sistema altamente organizado, altamente complexo, que envolve o sistema nervoso central praticamente como um todo e que também prescinde de uma relação linear com o comportamento. Isto porque, vejam, eu posso me lembrar que há 4 anos atrás eu estava na praia na Ilha do Mel. Estava lá na praia, na Ilha do Mel, na virada do ano e tudo mais. Eu também me lembro daquilo. Agora, o fato de eu me lembrar que as pessoas cumprimentavam sem conhecer, era um ambiente muito fraterno, estava muito gostoso, muito legal, muita geladeirinha de isopor com cerveja. Eu posso lembrar disso tudo, eu sei que eu não estou lá. Eu sei que é uma memória. Quando eu deixo de perceber que uma memória é uma memória, eu passo a ter problemas. Normalmente, isto se dá em algumas condições psiquiátricas de uma certa gravidade. A primeira delas é assim, dentro de dependências químicas, especialmente no álcool, né? Síndrome de abstinência. Abstinência é quando eu uso a bebida e paro e começo a passar mal. Né? Síndrome de abstinência. Em casos mais graves, inclui uma coisa chamada delírio ocupacional, que não é nenhum delírio e nem é ocupacional, mas o nome colou. A pessoa age e se comporta como se ela estivesse num outro ambiente. Então ela está internada, está no hospital, inclusive, eu me lembro muito bem desse caso, um rapaz, ele era açougueiro ou funcionário de um supermercado, e ele foi internado alegando que ingeria entre meia e uma garrafa de destilado por dia, mas pela violência da abstinência dele, a gente percebeu que com certeza a ingestão era maior. Ele precisava ser contido. E ele estava o tempo todo pedindo para ser solto da contenção, porque ele precisava ir atender os clientes. Está absolutamente certo que ele estava naquele... Então, isto é uma situação em que não é uma memória episódica, que é uma desorganização do pensamento, em que ele se desorienta no tempo e no espaço e supõe que está em outro tempo, em outro lugar. Isto não é memória episódica. Esse é um caso. O outro caso é o caso dos flashbacks, né, das revivescências que você tem nos quadros de estresse pós-traumático. Quando a pessoa, de repente, revive novamente aquela situação e sente toda a violência do emocional e sente toda a vividez do que ela experienciou. Normalmente, em alguns momentos e emocionalmente a pessoa não consegue se descolar, não consegue perceber que aquilo é uma memória. Aquilo volta com toda a força que tinha antes. Então são duas condições em que esse mecanismo está algo comprometido. O normal é eu, de fato, por mais vívida que seja uma lembrança, etc., eu tenho recordação plena do ocorrido. Portanto, né, a gente tem aí a possibilidade da reexperiência e a possibilidade do retorno no eixo do tempo, que é uma coisa absolutamente formidável. Por fim, vale a pena também separar aqui para os nossos próximos vídeos a memória episódica é diferente da memória
semântica. A memória semântica é aquela que nós estamos acostumados a trabalhar, é aquela que começa a ir primeiro, por exemplo, nos quadros de Alzheimer, né? A memória declarativa, a memória, né? É a memória aonde você vai, é o conceito de memória que nós estamos mais acostumados a lidar. Esta memória episódica, ela já é mais visceral, ela já é mais ampla, ela tem a ver, inclusive, com a construção da nossa percepção de nós mesmos. E é esta memória que nós temos acesso, e muitas vezes nas práticas, nas psicoterapias, sem sombra de dúvida, e nas práticas contemplativas, muitas vezes temos a possibilidade de estar reacessando e revendo a nossa memória episódica. Por fim, vale a pena recordar que a memória episódica é um sistema que está eternamente se ressignificando, se reorganizando e se redistribuindo a partir de dados novos. A memória episódica, ela está mais próxima da ideia do nous, né? Da sabedoria, da consciência do eu, enquanto que a memória semântica ela fica mais próxima da ideia do gnosis, do conhecimento, do acúmulo de dados e de coisas que podem ser eventualmente compartilhadas ou acionadas. Então são duas modalidades, elas não são totalmente diferentes, elas absolutamente não são independentes uma da outra, mas quando nós estivermos falando aqui sobre as origens do estresse, nós estamos nos referindo muito mais à memória episódica do que qualquer outra forma de memória. Então, não percam, nós vamos estar já também lançando em breve os vídeos da sequência disso aqui e como é que esta coisa toda, afinal de contas, se liga ao estresse. É isso aí, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você curtiu o nosso conteúdo, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, de deixar algum comentário, as críticas são sempre bem-vindas e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. É isso aí, até a próxima.